capítulo que eu li falava sobre isso aqui, ó, a força de vontade, né? A força infinita, a força de vontade infinita. A nossa força de vontade, ela é igual a bateria do celular. Você começa o dia com ela cheia e vai acabando ao longo do dia. Então aqui cai, que eu queria dizer pra vocês, é aquela coisa da gente começar o dia pelo mais difícil, que aí você tá com a bateria cheia. São as coisas que consomem a nossa força de vontade, porque isso aí a gente querendo ou não vai acontecer. Por exemplo, implementar novos comportamentos é algo que exige a nossa força de vontade. Então, se você quer mudar, ter um comportamento diferente em relação a qualquer coisa, vai demandar força de vontade. Filtrar distrações. Então, por exemplo, assim, controlar o uso do Instagram, por exemplo, que pode ser uma distração, vai demandar força de vontade. Outras coisas que também consomem aí a nossa força de vontade. Essa daqui, resistir a tentações. Gente, isso aqui, todo mundo passa por isso todos os dias, eu tenho certeza. Eu, por exemplo, tenho que ficar resistindo à tentação de comer um docinho toda hora. É um exemplo daí pra lá. Então, isso demanda a nossa força de vontade. Conter as emoções. Às vezes, você tá com raiva, quer socar a cara da pessoa, você tem que se conter, sua força de vontade tem que ser maior. Às vezes, você quer chorar ali, mas não pode, você tem que se conter. Às vezes, você quer rir também, é uma coisa que também demanda a sua força de vontade, né? Outra coisa, conter a agressividade. Aí entra no que eu falei, né? Você quer dar um soco na cara da pessoa, às vezes ali, né? Não pode. Conter os impulsos, né? O impulso de falar, o impulso de agir, o impulso de fazer, passar por testes, né? Às vezes um teste assim, da vida mesmo, né? Situações desafiadoras, né? Você tem que ter força de vontade. Outras coisas que consomem a nossa força de vontade. Tentar impressionar os outros, porque quando você está tentando impressionar os outros, você está tentando ser quem você não é, e quando você está tentando ser quem você não é, você está indo contra as suas forças naturais, ou seja, você está gastando sua força de vontade. Outra coisa é enfrentar o medo, né, gente? Isso aqui não precisa nem ficar entrando em detalhes. Tudo que gera medo, que tem medo envolvido, para você lidar com aquilo, você só vai lidar com força de vontade. Fazer algo que não lhe agrada, outra coisa que consome demais a nossa força de vontade, assim, eu acho que pra mim, é uma das que mais consome a minha força de vontade, fazer o que eu não gosto, por isso que eu filtro ao máximo e eu só deixo pra fazer aquilo que não tem jeito mesmo. E o principal, a última coisa que consome a nossa força de vontade, talvez essa seja uma das mais desafiadoras para quem busca alcançar alguma coisa, né? Se a pessoa tem um objetivo, para ela conquistar aquele objetivo não vai ser do dia para a noite, independente do que for, que é escolher as recompensas de longo prazo e não de curto prazo. Isso é algo que, se você busca alcançar um objetivo, você vai ter que fazer. E isso demanda uma grande força de vontade, porque no meio de todo esse processo você vai ter que estar sempre negociando com você mesmo, trabalhando com você mesmo, né, ali junto com todas as outras coisas que vão demandar sua força de vontade, mas em prol de você conseguir alcançar aquele seu objetivo lá na frente. Bom, então o que eu queria compartilhar com vocês, que foi algo que, assim, eu não tinha esse entendimento claro, tô tendo agora, não vou dizer que agora eu tenho, estou tendo, né? O fato de compartilhar com vocês vai clarificando mais ainda essa coisa da nossa força de vontade. A nossa força de vontade, ela é limitada, ela depende de várias coisas, né? Igual a bateria do celular, ao longo do dia ela vai descarregando. Então, a gente começar com aquilo que é mais importante. Então, primeira coisa, a gente tem que decidir o que é mais importante e reservar a nossa força de vontade para aquilo. E de preferência, já, se for possível, dependendo do que for, começar o dia fazendo disso a nossa tarefa mais importante e eliminar, porque vai ser no momento que a nossa força de vontade vai estar com maior nível. Então, ó, decide aí o que é mais importante, reserva a sua força de vontade para isso e começa o seu dia eliminando a primeira